O milagre que mudou a vida de Aline, quando a fé venceu o silêncio. Aline segurava o relatório médico com as mãos trêmulas. As palavras pareciam gritar na folha branca: transtorno do espectro autista, TEA, nível 3, não verbal, com atraso cognitivo severo. Era o diagnóstico de seu filho, Pedro, de apenas 4 anos. Os médicos tinham sido claros: ele provavelmente nunca falará. Prepare-se para uma vida de silêncios e limitações. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como uma sentença sem apelação. Desde que Pedro nasceu, Aline percebera que algo não estava certo. Ele não respondia ao próprio nome, evitava contato visual e tinha crises de birra incontroláveis. As noites eram um martírio. Pedro não dormia, e Aline, exausta, chorava em silêncio enquanto balançava no colo, implorando a Deus por uma resposta. Seu marido, Carlos, trabalhava como motorista de aplicativo, mas o salário mal dava para as despesas básicas. As consultas com neurologistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais consumiam tudo o que tinham, e mesmo assim, Pedro não mostrava melhoras. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta frustrante, que Aline passou em frente à Igreja Universal do Reino de Deus. O letreiro iluminado dizia: Deus tem a solução para o seu problema. Ela já tinha ouvido falar daquela igreja, primas suas contavam sobre milagres, curas, famílias restauradas. Mas Aline, criada em um lar católico tradicional, nunca tinha pisado lá. Até aquele dia. Com Pedro no colo, entrou hesitante. O som dos louvores a encheu de uma estranha paz. Uma irmã da igreja, percebendo sua expressão perdida, aproximou-se com um sorriso. Irmã, tudo bem? Precisa de oração? Aline não segurou as lágrimas. Minhas forças acabaram. Meu filho não fala, não me olha, os médicos dizem que nunca vai ter uma vida normal. A irmã abraçou-a e levou-a até a frente, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Ao ver Aline com o menino nos braços, o pastor estendeu as mãos sobre Pedro e começou a clamar em voz alta. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de silêncio. Espírito de autismo, sai dessa criança agora. O sangue de Jesus tem poder. Aline sentiu um arrepio. Nunca tinha visto alguém orar daquele jeito, com tanta autoridade, como se estivesse falando diretamente com Deus. O pastor ungiu Pedro com óleo e disse: Mãe, você precisa crer. Deus não é homem para mentir. Traga seu filho na campanha dos milagres, segunda-feira, às 20 horas. E não falte a corrente de oração às 6 horas da manhã. A fé sem obras é morta. Aline saiu da igreja com uma mistura de esperança e medo. Mas algo dentro dela havia mudado. Na segunda-feira, ela voltou. Dessa vez, Carlos foi com ela. O templo estava lotado, o clima era de expectativa. O pastor falou sobre a fogueira santa, um momento de quebra de maldições através da oração forte. Quando chegou a hora, Aline levou Pedro ao altar. O pastor impôs as mãos sobre o menino e começou a orar com veemência. Senhor, abre a boca dessa criança. Que o Espírito Santo toque sua mente e seu coração. Em nome de Jesus, eu determino, fale, Pedro. Fale. De repente, Pedro mexeu-se no colo da mãe. Seus lábios tremeram. E então, um som saiu de sua boca. Um amá. Fraco, quase imperceptível. Aline congelou. Meu Deus, ele tentou dizer à mãe. O templo explodiu em glórias. O pastor continuou orando, e Pedro, aos poucos, balbuciou uma água quando Aline lhe ofereceu um copo. Carlos chorava ao lado. Era o primeiro som intencional que o menino emitia em anos. Mas o pastor advertiu. Isso é só o começo. Vocês precisam persistir. Participem da vigília de sexta-feira, tragam o dízimo e uma oferta de fé. Deus honra quem o honra. Aline e Carlos não tinham dinheiro, as contas estavam atrasadas, o aluguel em dia era um milagre. Mas naquela noite, com lágrimas nos olhos, Carlos tirou o pouco que tinha na carteira e colocou no envelope de ofertas. Se Deus abriu a boca do meu filho, Ele vai abrir as portas para nós. As semanas seguintes foram de luta e fé. Aline acordava às 5 horas para participar da corrente de oração pelo telefone, mesmo com Pedro acordando a noite toda. Ela levava o menino em todas as campanhas, campanha da fé,
campanha do 70x7, campanha do óleo santo. Em cada uma, o pastor orava por Pedro, ungindo-o e declarando sua cura. Um dia, durante uma vigília de oração, Pedro, que antes não suportava barulho, começou a bater palmas durante os louvores. Depois, repetiu um aleluia em que a igreja inteira cantava. Aline caiu de joelhos, chorando. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Num domingo à noite, durante o culto de libertação, o pastor chamou as crianças para a frente. Pedro, que antes se escondia nos cantos, foi sozinho, segurando a mão da mãe. O pastor perguntou: "Qual é o nome do seu papai, Pedro?" O templo ficou em silêncio. Pedro olhou para o pastor, depois para Aline, e, com voz clara, disse: "Carlos." A igreja irrompeu em gritos de alegria. Aline não conseguia acreditar. Seu filho, que os médicos disseram que nunca falaria, não só emitia sons, como respondia perguntas. Naquela noite, Pedro falou mais 3 palavras: "Quero água e tchau, mãe." Hoje, 2 anos depois, Pedro, com 6 anos, frequenta a escolinha da igreja e já forma frases. Não é uma cura completa, ainda tem desafios, mas a diferença é abismal. Os médicos ficaram estarrecidos. Aline e Carlos testemunharam no altar inúmeras vezes, sempre dizendo: "Deus não mudou a situação da noite para o dia. Ele mudou nossa fé." Aprendemos que a vitória vem quando persistimos, mesmo quando tudo parece impossível. Eles também colheram outros frutos. Carlos conseguiu um emprego melhor, as dívidas foram pagas, e Aline abriu uma pequena padaria em casa, com a bênção do dízimo. Mas o maior tesouro, diz ela, foi entender que Deus não desiste de ninguém. Muitas pessoas desistem da fé porque querem um milagre no seu tempo. Mas Deus age no tempo dele. O que importa é não soltar a mão dele. A Igreja Universal me ensinou isso: a fé não é só crer, é agir. É estar na corrente de oração às 6 horas da manhã quando o corpo pede para dormir. É dar o dízimo quando a conta está no vermelho. É levar o filho ao altar mesmo quando os médicos dizem que não tem jeito. Porque para Deus, sempre tem jeito. Hoje, toda vez que Pedro diz "Eu te amo, mamãe", Aline lembra daqueles dias de silêncio e sorri. Não foi um caminho fácil, mas valeu cada lágrima, cada madrugada de oração, cada oferta dada com fé. Porque no final, a fé que vence o mundo é aquela que não desiste. Aline não imaginava que aquele mesmo menino que os médicos haviam desistido agora estaria correndo pelo pátio da igreja, brincando com outras crianças durante o culto da criança. Pedro não só falava, como cantava os hinos com uma vozinha doce que emocionava até os obreiros mais experientes. Cada palavra que saía da boca dele era um milagre vivo, uma prova de que Deus ouve e age quando confiamos nele de verdade. Mas a história não parou por aí. Um dia, durante um culto de quarta-feira, o pastor chamou os pais que tinham filhos com necessidades especiais para um momento de oração. Aline, como sempre, levou Pedro ao altar. Dessa vez, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto o pastor orava, Pedro começou a se mexer de um jeito estranho, como se estivesse sentindo algo forte dentro dele. De repente, ele olhou para a mãe com os olhos brilhantes e disse, bem claro: "Mamãe, eu quero ir para a escola." Aline quase caiu para trás. Não era só a fala, que já era um milagre, mas a clareza, a determinação. Pedro nunca tinha demonstrado interesse por nada além dos brinquedos. Mas ali, naquele momento, era como se uma luz tivesse acendido dentro dele. O pastor, emocionado, parou a oração e perguntou: "Você quer estudar, meu filho?" Pedro assentiu com a cabeça, sorrindo. E foi assim que, algumas semanas depois, Aline o matriculou em uma escolinha perto de casa. As professoras não acreditaram quando souberam da história dele. Uma delas, até chorou ao ver Pedro segurar o lápis pela primeira vez e tentar escrever o próprio nome. "Isso não é normal, Dom Aline", disse a diretora, com os olhos cheios d'água. "Crianças como ele, bem, a gente não vê progresso assim tão rápido." Aline só sorriu e respondeu: "Não é normal para os homens, mas para Deus, tudo é possível." Ele só precisava de uma chance. E Pedro não só aprendeu a escrever, como começou a ler pequenos versículos da Bíblia que a mãe ensinava em casa. Cada conquista era um grito de vitória na família.
O marido de Aline, que no começo duvidava que as orações fariam diferença, agora era o primeiro a levar o filho aos cultos. Ele mesmo contava para todo mundo como Deus tinha mudado a história deles. Eu era um homem de pouca fé, admitia, envergonhado, mas com os olhos brilhando. Achava que essas coisas de milagre eram só para os outros. Mas hoje eu sei, quando a gente entrega de verdade, Deus faz o que nenhum médico, nenhum remédio pode fazer. Um domingo, durante o culto da família, Pedro subiu no palco pela primeira vez. Com a ajuda da professora da escola bíblica, ele recitou um versículo que tinha decorado: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. A igreja inteira se levantou, aplaudindo e louvando a Deus. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em gratidão. Aline, no meio da multidão, só conseguia agradecer, porque sabia que aquele não era só o milagre do filho, mas a restauração de toda a família. Hoje, Pedro tem 8 anos e sonha em ser pastor quando crescer. Ele ajuda a mãe a separar as ofertas, participa dos corinhos infantis e adora contar para as crianças novas como Jesus o curou. Aline, que já foi uma mulher quebrada pela dor, agora é uma guerreira da fé. Ela lidera um grupo de mães na igreja que tem filhos com desafios semelhantes e sempre repete a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não solte a mão dele, mesmo quando tudo parece perdido. Porque o milagre não vem no nosso tempo, mas no tempo dele. E quando vem, é para a glória dele e para a nossa completa transformação. E assim, a história de Aline e Pedro se tornou um testemunho vivo dentro da Igreja Universal. Um lembrete de que, quando a fé é colocada em prática, quando a gente obedece mesmo sem entender, quando persistimos na oração e na entrega, Deus age de maneiras que vão muito além do que podemos imaginar. Porque para Ele, não existe caso perdido. Só corações que precisam acreditar. Aline nunca imaginou que sua vida se tornaria um farol de esperança para tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cada vez que ela subia ao púlpito para dar seu testemunho, o templo se enchia de um silêncio respeitoso, como se todos ali soubessem que estavam ouvindo algo sagrado. Muitas mães, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximavam dela depois dos cultos, pedindo oração, pedindo um abraço, pedindo apenas um pouco daquela fé que parecia mover montanhas. Um dia, uma jovem chamada Marisa, mãe de um menino de 5 anos com uma doença rara que os médicos não conseguiam nem nomear direito, procurou Aline depois do culto. Seu filho, Lucas, já havia passado por dezenas de exames, tomava remédios que só pioravam seus sintomas e os médicos tinham dado um veredicto cruel: prepare-se para o pior. Marisa chegou até Aline com o rosto marcado pelo cansaço e pela dor, mas com um brilho de esperança nos olhos. Irmã Aline, eu ouvi seu testemunho e, eu preciso acreditar que Deus pode fazer por mim o que fez por você, disse ela, segurando com força a mão de Aline, como se aquela fosse sua última âncora. Aline olhou nos olhos dela e viu seu próprio passado refletido naquele desespero. Ela abraçou Marisa com força e sussurrou: Deus não muda, minha irmã. O mesmo Deus que ressuscitou Pedro das trevas é o mesmo que está segurando a mão do seu Lucas agora. Vamos orar? Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Aline começou a clamar a Deus com uma autoridade que só quem já viu o milagre de perto pode ter. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram gritos de uma mãe que já tinha sentido o peso da dor e agora conhecia o poder da fé. Muitas irmãs que passavam por perto pararam, formaram um círculo ao redor delas e começaram a orar também. O coro de vozes subia ao céu, cheio de lágrimas, mas também de uma certeza inabalável: Deus ouviria. Naquela mesma semana, Marisa levou Lucas ao culto de descarrego. O menino, antes tão fraco que mal conseguia ficar de pé, foi levado nos braços pela mãe. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, algo mudou. Lucas, que há meses não reagia a quase nada, de repente abriu os olhos bem grandes, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Depois, começou a mexer as perninhas de um jeito que Marisa não via há muito tempo. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Ele está se mexendo. Meu Deus, ele está se mexendo! Gritou, enquanto o templo inteiro explodia em louvor. Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Os exames, que antes mostravam um quadro em rápido declínio, agora apresentavam melhoras inexplicáveis. Em menos de um mês, Lucas já conseguia sentar sozinho, coisa que não fazia havia mais de um ano. Os especialistas balançavam a cabeça, sem explicação.
Mas Marisa sabia. E Aline também. É o mesmo Deus, Marisa, Aline disse, segurando o rosto da jovem entre as mãos. O mesmo Deus que me deu meu Pedro de volta está restaurando o seu Lucas. Não pare de crer, não pare de buscar. Porque o milagre não é só a cura, é a transformação que Deus faz em nós enquanto esperamos. E assim, o ciclo se repetia. Cada vida tocada se tornava um novo testemunho. Cada milagre abria portas para outros. A fé de Aline, que já havia salvado seu filho, agora salvava outras famílias. Ela e Pedro, que antes eram só mais um caso de desespero, agora eram instrumentos nas mãos de Deus para mostrar que, onde a medicina diz a não, onde o mundo diz é impossível, Deus diz, eu sou o Senhor, o Deus que faz o impossível. E a igreja continuava cheia. Cheia de pessoas que, como Aline, haviam chegado quebradas, mas agora saíam de lá com uma força que não era delas. Porque quando a gente entrega o que tem de pior nas mãos de Deus, Ele devolve o que há de melhor. Não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente espera, mas sempre no tempo certo. Sempre para a glória dele. Sempre para nos mostrar que, no fim das contas, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem o poder de mudar qualquer história. Inclusive a nossa. Aline e Pedro não guardaram aquele milagre só para eles. Toda semana, estavam lá na congrega, não mais como quem pede, mas como quem testifica. E não era só com palavras. Era com a vida. Pedro, que mal conseguia segurar um copo de água, agora carregava caixas de doações para as famílias que chegavam sem nada. Aline, que chorava escondido no banheiro do hospital, agora abraçava as mães que entravam com os olhos inchados de tanto chorar, e sussurrava, Deus não esqueceu de você. Ele vê cada lágrima sua. E as pessoas vinham. Vinham de longe, de cidades que nem apareciam no mapa. Vinham porque alguém tinha ouvido falar de um lugar onde Deus ainda operava. Um lugar onde os pastores não pregavam só com a Bíblia na mão, mas com o coração cheio de compaixão. Onde os irmãos não davam só um aperto de mão frio, mas se ajoelhavam juntos e clamavam até ver a vitória. Foi assim que chegou a Dona Maria. Uma senhora de quase 70 anos, curvada pelo peso de uma doença que os médicos chamavam de degenerativa. Ela mal conseguia andar, e as dores eram tão fortes que às vezes desejava não acordar mais. Seu filho, Carlos, a trouxe quase que à força. Mãe, se Deus curou aquele homem que não andava, por que não vai curar você? Ele insistia. Dona Maria só balançava a cabeça, cética. Já tinha ouvido muitas promessas vazias. Mas naquela noite, quando o pastor chamou os enfermos para a frente, algo dentro dela mudou. Não foi a música, não foram as palavras. Foi o jeito como Aline, uma mulher que ela nem conhecia, segurou sua mão e disse, vem, minha irmã. Deus não faz acepção de pessoas. E Dona Maria, com lágrimas escorrendo, se arrastou até o altar. O que aconteceu ali não teve explicação médica. Enquanto os irmãos oravam, Dona Maria sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Primeiro, as dores sumiram. Depois, ela sentiu os joelhos firmes. E então, sem pensar, se levantou. Sozinha. Sem bengala, sem ajuda. Os gritos de glória a Deus enchiam o salão, e Carlos chorava como um menino, abraçado à mãe que, minutos antes, ele tinha levado nos braços. Mas o milagre não parou ali. Porque Dona Maria não voltou para casa só curada. Voltou com uma missão. Ela começou a visitar os doentes do bairro, levando não só palavras de fé, mas o próprio testemunho. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, dizia, enquanto colocava as mãos sobre os enfermos e orava com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. E a igreja crescia. Não porque tinha um pastor famoso ou uma estrutura luxuosa, mas porque as pessoas viam Deus agindo. Viúvas que não sabiam como pagar o aluguel recebiam cestas básicas sem pedir. Jovens viciados em drogas encontravam força para largar o vício depois de uma noite de oração. Casais à beira do divórcio se reconciliavam depois de ouvirem um sermão que parecia feito só para eles. Era assim na congrega. Um lugar onde os milagres não eram coisas do passado, mas realidades do presente. Onde cada testemunho era uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma.
E Aline, Pedro e Dona Maria eram só alguns entre muitos que podiam dizer: eu era um, mas agora sou outro. Porque aqui, Deus não muda as pessoas. Ele as recria. E assim, a cada reunião, a cada culto, a história se repetia. Alguém chegava quebrado, alguém saía restaurado. Alguém entrava com dúvidas, alguém saía com certeza. Porque no fim, a Congrega Cristã no Brasil não era só uma igreja. Era um hospital de almas, um refúgio para os cansados, um lugar onde o impossível virava possível todas as vezes que Deus decidia mostrar que, para Ele, não existe caso perdido. Só corações esperando para serem encontrados. O último milagre da noite. Era uma sexta-feira como outra qualquer, quando seu João, um homem de mãos calejadas e olhar vazio, arrastou-se até os bancos do fundo. Há anos carregava o peso de um diagnóstico sem esperança, doença em estágio avançado. Pouco tempo. Os médicos tinham desistido, a família chorava em silêncio, e ele, resignado, veio apenas para se despedir de Deus. Mas a congrega não era lugar de despedidas. Quando o irmão pregador estendeu as mãos sobre ele, não houve palavras rebuscadas, apenas uma oração simples: Senhor, Tu és o mesmo que ressuscitou Lázaro. Se for da Tua vontade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço. Seu João sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis costurassem suas feridas por dentro. Ao abrir os olhos, a dor havia sumido. Os exames da semana seguinte confirmariam remissão total. Os médicos chamaram de inexplicável. Ele chamou de graça. Naquela noite, enquanto a congregação cantava grande ao Senhor, Aline abraçou Pedro, que agora sorria sem as marcas do vício no rosto. Dona Maria, antes curvada pela solidão, dançava com sua neta nos braços, restaurada em corpo e alma. E seu João, de pé, erguia as mãos tremúlas não por fraqueza, mas por gratidão. Porque ali, entre paredes simples e corações sinceros, Deus havia escrito mais um capítulo de sua história. O impossível não era uma barreira, mas um convite para ele agir. Reflexão final. Milagres não são apenas curas ou livramentos espetaculares. Às vezes, são lágrimas secas que voltam a ser risos, medos que se transformam em coragem, ou um coração endurecido que aprende a amar novamente. Deus não precisa de holofotes para operar, Ele escolhe os lugares onde a fé é genuína e os corações, abertos. A congrega não era mágica, era terra fértil para quem ousava acreditar que, no meio do caos, ainda havia uma voz dizendo: levanta-te. Lição de vida. Nunca declare um caso como perdido antes de levá-lo aos pés dele. Porque onde o homem vê um fim, Deus vê um recomeço. E seus milagres não são relíquias do passado, são sinais de que ele ainda caminha entre nós, esperando que alguém lhe estenda a mão, para ser recriado.